Olá, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Doses de Saúde, que hoje nós vamos abordar um tema aqui que já está correndo aí na imprensa, na mídia, que são as tais canetas emagrecedoras, os munjaros da vida. A gente vai abordar aqui com um especialista mesmo nessa área, que vai explicar os prós e os contras dessa maravilha emagrecedora, que não é tão maravilha assim, às vezes, né, doutor Cláudio? Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Sempre é uma alegria poder estar aqui com vocês, seus ouvintes. Então, essa é a vedete, né, da história médica, né? Eu até comentava com você em off, nunca uma medicação vendeu tanto. Pela primeira vez, uma empresa de saúde está entre as mais bem cotadas nas bolsas de valores na história da economia mundial, porque esses medicamentos estão vendendo literalmente como nunca se vendeu nenhum tipo de medicamento. Mas veja, é bom, mas tem os prós e os contras. Vamos falar. É isso que nós vamos dissecar agora. Bom, gente, o doutor Cláudio Barbosa, ele é nutrólogo, acupunturista, especialista em nutrologia, mestre em ciências da saúde e revisor da revista Clinical Nutrition, uma das mais especializadas da Europa. Bom, vamos lá. Doutor Cláudio, o que é exatamente esse tal de munjaro? É o Ozempic, mesma coisa? Então vamos lá. É interessante entender. É no final do intestino que são liberados hormônios que tiram a fome. Olha como a natureza é sábia. Quando a comida encheu o nosso intestino e chega lá no final do delgado, são liberados hormônios intestinais GLP-1, PYY, oxintomodulina, que literalmente tiram a fome. Ou seja, sinalizam ao cérebro: opa, você já comeu muito, sua barriga já está cheia, para de comer. E literalmente para de comer. E olha que interessante, esse foi uma imagem do primeiro livro que a gente publicou em 2009. Não haviam ainda essas drogas, mas como a gente já estava na linha de pesquisa e docência, eu falei, gente, eu quero entender como os nossos ancestrais, eles se alimentavam. E o que aconteceu para a humanidade ficar tão obesa? Então a gente vê aí à esquerda, pessoal, que a caixa torácica e a pelve dos nossos ancestrais, do Australopithecus afarensis, era muito grande e larga. Por que era grande e larga? Porque o intestino era muito comprido em relação ao nosso. Repare a caixa torácica e a pelve do Homo sapiens, que é o homem moderno à direita. Então, mas por que ele era tão comprido? Porque a comida não era tão nutritiva, tão adocicada, tão saborosa, tão gordurosa. Então eles precisavam ter um intestino grande para aproveitar aqueles nutrientes. Por quê? Por milhares de anos, os nossos ancestrais comeram comida crua, raízes, frutas, carne crua, e não era tão fácil. Até a areia, né, misturada naquilo. Por conta do ferro, né, presente na terra. Então, era necessário um intestino comprido para aproveitar tudo e a pessoa literalmente não desnutrir e morrer de fome. O que acontece é que, com a evolução da culinária e da gastronomia, a comida hoje é muito rica em caloria, em nutrientes, para um intestino que, em tese, é muito comprido, porque demora muito para encher o intestino e liberar esses hormônios. O que a medicina fez antes do munjaro? A medicina descobriu que, se encurtasse o intestino, a pessoa emagreceria rápido. Por quê? Porque esses hormônios seriam liberados de forma mais precoce. É a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica emagrece fundamentalmente porque ela libera esses hormônios de uma forma mais precoce, logo chega lá porque encurta muito o intestino.
O que o Mounjaro, o Ozempic e o Wegovy fazem? Eles mimetizam, eles imitam em parte o efeito da cirurgia bariátrica. Por quê? Olha só. Eu até comento isso de forma intuitiva, no sentido até de ilustrar as conversas, as palestras. Por muitos anos nos congressos nacionais e internacionais nós escutávamos: não há previsão de nenhuma droga que vai ajudar na obesidade, mas de repente a indústria farmacêutica conseguiu copiar esses hormônios, fazerem moléculas semelhantes a esses hormônios. Então o que é o Wegovy e o Mounjaro? Um análogo, um semelhante do hormônio GLP-1, do hormônio GIP, do hormônio glucagon. Então quando a pessoa toma na forma de comprimido, né, que nós temos o Ribels, ou na forma de injeção, ela está tomando o hormônio que está sinalizando ao cérebro: para de comer, você já comeu muito. E esses hormônios realmente têm um efeito absurdo, não só em diminuir o apetite, porque assim a gente já começa a nossa conversa colocando o ouvinte por dentro. Reparem no slide 3, como essas medicações agem no coração, no fígado, no pâncreas, no cérebro, no estômago, no rim, no tecido gorduroso e no próprio músculo. Fazendo o quê? Fazendo uma verdadeira alteração metabólica para queimar gordura, para formar menos gordura, para diminuir a resistência insulínica, para facilitar o batimento do coração, a filtragem do rim, a diminuição do apetite. E, Orley, os estudos estão mostrando que, de fato, essas medicações agem na área hedônica, de prazer do cérebro, diminuindo a compulsão por doce e por bebida. Por isso, não sei se você sabe, já saiu nos grandes revistas de economia, a indústria mundial dos vinhos está sentindo um impacto na Europa e Estados Unidos, porque a turma está bebendo menos vinho, porque está usando mais essas medicações. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes: ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Então, está substituindo o que o próprio organismo produz, né? Na verdade... A gente pode dizer de maneira sintética, não? De maneira sintética. Sim. Agora, aí que tá. E é por isso que a gente, quando fala medicina, tem que ser ético, tem que ser honesto, porque eu gosto de contar para os pacientes: Dona Maria, não existe mágica. Quando inventaram a fluoxetina, foi capa das grandes revistas na época. Agora não tem mais, né, a Nossa Manchete, aquelas revistas famosas. Está curada a depressão. Foi capa, curou a depressão. Foi um medicamento inovador, mas quantos mais modernos e efetivos vieram depois da fluoxetina? Prozac. Muito bem, mas aí vem uma medicação para obesidade. Eu lembro, foi capa da revista Veja, a cura da obesidade. Qual? O XNK, o Orlistat. Gente, não cura a obesidade. Ele ajuda um pouco, mas se curasse, nós não tínhamos obeso, a gente não tinha paciente. Então, é preciso tomar cuidado com o sensacionalismo, com esse imediatismo que às vezes toma conta do imaginário popular. Então, não há dúvida que nenhuma medicação até hoje chegou tão longe quanto essas estão chegando no emagrecimento. Mas dizer que é mágica, que está curado, solucionado o problema, não é verdade. O senhor, como nutrólogo, só vai poder responder isso. Responder não, a gente vai fazer um comentário aqui. A gente vê fotos, eu, por exemplo, eu vejo fotos das minhas turmas antigas, lá da década de 70, por aí, moçada toda magrinha, as mulheres todas magrinha, né? Sem silicone ainda na época, aquela coisa toda bonitinha. O que provocou essa obesidade, essa gordura exagerada nas pessoas nos Estados Unidos mesmo? Hoje é quase que uma epidemia, né, de obesidade. O Brasil está caminhando para isso, né? Infelizmente, nas últimas décadas, isso se intensificou por vários motivos. A indústria da gastronomia, que eu iniciei falando, é uma indústria que move a economia. Então você vê que tem todo um apelo gastronômico, Masterchef, e hoje a culinária
está tão disseminada por conta da internet que as donas de casa estão ficando muito craques. Isso não é bom? É bom. Comer é bom. Faz parte do prazer da vida. Agora, a densidade calórica por muito açúcar, muito creme gorduroso, e lembrando, já falei aqui em outra oportunidade no seu podcast, o creme gorduroso, a boa gordura é que dá sabor à comida. Então não adianta também radicalizar, corta a gordura, corta o açúcar. Não, é tudo o equilíbrio meio termo. Aí, com a vida moderna, com o sedentarismo, acabou de sair um grande estudo mostrando o impacto do tempo no transporte, gerando obesidade nas grandes cidades ao redor do mundo. A pessoa fica 2, 3 horas num ônibus, num Uber, e não está se exercitando, está sedentário. E aí tem que comer fast food, tem que comer tudo que está pronto. Só porcariada. Então, assim, são múltiplos fatores da vida moderna, associado ao consumismo da gastronomia, associado também ao estresse ocupacional pós-pandemia, que é uma coisa já notada e percebida nos consultórios médicos. A gente está diante de um problema grave, é uma pandemia, inclusive nas crianças. Eu li há pouco tempo um artigo num jornal, numa revista, não me lembro bem, que alguns atletas estavam usando a gordura animal, entendeu? Como fonte de energia para treinamentos mais radicais, aquela coisa toda. Como é que o senhor vê isso? Então, cá para nós, uma picanha com aquela capa de gordura, daquele tamanho, né? É uma delícia. É claro, não há dúvida. Aquela carne que tem aquele marmoreio com gordura entranhada no meio do... É bom demais, né, Orley? Mas... Nem fala, né, Orley? Final de ano, chegando o Natal e Réveillon. Mas então, querido ouvinte, isso é verdade. A gordura dá sabor à carne. A gordura dá sabor à comida. Então não tem que ter medo da gordura, tem que ter medo do excesso de gordura associada à massa, ao carboidrato. Resumindo, Orley, é só não comer demais. Você pode comer um pouco de tudo. O problema é quando a pessoa exagera na quantidade. E aí, eu quero chegar num ponto importantíssimo da população entender. Existem momentos na vida e existem algumas pessoas que trazem isso com ela ou desenvolvem com ela inato ou herdado da família, que é a compulsão alimentar. Isso é uma doença. É quando a pessoa ataca a comida, ela desconta na comida, ela não se controla. Aí, sendo doença, eu sempre explico para o paciente, Dona Maria, não passa sozinho. Não passa só com força de vontade. Tem que ter intervenção. Às vezes, só do psicólogo resolve. Tem que ter o exercício físico, mas muitas vezes vai ter que ter a medicação. Existem medicações que agem nesse comer prazeroso, descontando demais na comida. Essas medicações comprovadamente estão ajudando nesse comer compulsivo. Por isso que muitas vezes a gente também tem que mostrar para o paciente que o remédio foi feito para ajudar. O médico não está dando um remédio porque está ganhando o laboratório. A gente não pode ganhar nada do laboratório. Eu não estou aqui defendendo o Mounjaro por isso, não. Estou defendendo por ciência. É um avanço que levou décadas de pesquisa. Quantos milhões de dólares? Então, isso justifica em parte, Orley, o preço elevado. Eu estava me recordando, o primeiro grupo desses medicamentos se chamava Bieta. Há 15 anos atrás, quando eu vim do Sul para cá, a gente morava em Curitiba e eu tinha de 15 em 15 dias consultório em Campinas. Eu tinha pacientes de alto poder aquisitivo que usavam o Bieta, a primeira caneta, antes do Saxenda, do Victoza, depois veio o Igov e o Ozempic. Eu me lembro do preço porque eu ficava impressionado. R$800 há 15 anos atrás. Imagina quanto seria hoje. Então, claro, esse é um problema que está sendo discutido até a nível da OMS, da ONU. Nossa, mas nós temos uma saída impressionantemente boa. Mas hoje, a indústria, sofrendo uma pressão de demanda absurda, ela consegue só fazer canetas para 10% dos pacientes a ela elegíveis, que é o quê? Que é aquele paciente obeso com sobrepeso e comorbidade. Então, nem pagando a população mundial teria condição hoje de comprar, porque não há capacidade produtiva. Agora, o que eles estão discutindo? Os governos têm que fazer política pública para baratear, porque, Orley, eu sempre disse aos meus pacientes, exercício físico, dieta, cabeça fresca.
Remédio se não tiver jeito. Eu fiz acupuntura, eu fiz nutrologia, segui nessa linha. Mas o remédio, nesse caso, ajuda demais. E se a gente puder, a médio e longo prazo, ofertar mais barato, eu tenho convicção que nós vamos reverter essa tendência que você observou na época da sua faculdade e, de fato, é uma tristeza você ver hoje a criançada tudo obesa. Os adolescentes obesos. Isso não é de se esperar. Isso traz doença, complicação. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Agora tem um problema aí também. Quando surge qualquer novidade assim, não só na medicina, mas em toda a área de tecnologia, por exemplo, o pessoal já vai logo para a internet, né? Ver onde é que acha. Lá tem um semelhante aqui, tem esse aqui que é mais barato. Aí aparece aquele cunhado lá, né, de ofertas, aquela coisa toda. E o Mounjaro tá nessa. Né? Eu já vi, oferta, aquela coisa toda. Tem que ter cuidado, né? Porque o que tem de efeito paralelo, medicamento paralelo também é demais. O que acontece? A vigilância sanitária, ela liberou a manipulação do Mounjaro porque a molécula dele é diferente do Ozempic e Wegovy, que não permite manipular. Mas aí que está, Orley. Onde vai ser manipulado? Onde está manipulando? Tem tecnologia? Tem condições sanitárias? Então, os médicos em geral... Seria o genérico. Os colegas que têm título especialista, que têm uma formação sólida, e as nossas sociedades de especialidade estão indicando não manipular. E, na verdade, elas mandaram uma petição para a Anvisa, umas 3 semanas atrás, para que se proíba. Por quê? Porque você vai garantir que aquilo lá foi manipulado com todo o rigor, porque não é brincadeira. Imagina se tem uma contaminação, você está injetando no seu corpo. Nossa. No Brasil, eu tenho lido, eu fiz uma pesquisa, no Brasil há o registro de medidas mais rígidas, né, conforme o senhor está falando, para controlar essa venda exagerada de produtos falsos. Então, ótima sua pergunta. Por que no Brasil foi feito isso? Se na Europa, Estados Unidos, não precisa ser receita controlada como se fosse um antibiótico. Porque a turma exagera. Porque a turma abusa. E aí, nesse sentido, qualquer médico, por lei, teria o direito de prescrever. Mas a maioria dos médicos, não sendo especialistas, sabem indicar, manejar, lidar com complicação e contraindicação. O que começou a acontecer? O Brasil explodiu as possíveis complicações da medicação anterior, que era o Wegovy e o Ozempic. Quais são essas complicações, Orley? É importante o ouvinte saber. Então, essa medicação não é mágica, mágica não existe. E essa medicação tem contraindicação. Tem paciente que, em tese, não poderia usá-lo. Por exemplo, os pacientes que têm doença no pâncreas, pancreatite crônica, por vários motivos. Pode ser sem causa conhecida, idiopática, pode ser por vírus, pode ser autoimune. Eu tenho pacientes com pancreatite autoimune, o próprio corpo atacou o pâncreas. Pode ser por álcool. Aí nós estamos diante de um problemão. Porque se a pessoa é alcoólatra, e nós não temos que esconder, infelizmente tem muita gente que ela não poderia usar. Porque se ela misturar essas medicações, qualquer uma delas, com álcool, aí nós podemos ter uma pancreatite grave que traz, sim, risco de vida. Mas tem uma outra que a turma não tem se atentado. Todo mundo que tem gastroparesia, o intestino, especialmente o estômago, não digere bem, a pessoa tem um refluxo gastroesofágico grave, com úlcera, com esofagite grave, em tese tem que tomar cuidado porque essas medicações empanzinam e frequentemente pioram esses sintomas. E um último que eu preciso dizer. Os estudos mais recentes não evidenciaram esse risco. Acabei de ver um há 2 semanas atrás, mas está descrito na bula. Eu não tenho coragem, como médico sério, que olho o meu paciente e tenho que depositar para ele todo o meu conhecimento e atenção,
de prescrever essas medicações se a pessoa tem histórico na família ou algum suspeita e risco de câncer na tireoide. E a turma está dando sem examinar, sem fazer consulta, sem perguntar, porque em tese, poderia haver algum risco de câncer medular da tireoide. Então você vê que não é uma coisa para tomar como água. E o pessoal então assim, aí como estava de livre venda, o Brasil, a vigilância percebeu esses abusos e aí colocou com receita controlada. Mas no mundo aí afora não é. Para as mulheres, por exemplo, tem dois aspectos aqui. A mulher em idade fértil, dá para engravidar, essa coisa toda, tem que ter cuidado, né? Então, tem alguns estudos saindo, e isso é preciso também orientar. Parece que aumenta mesmo a fertilidade, não está muito claro os mecanismos. Então, está usando, não quer ter filho, tem que evitar. Questão da libido. Então, como mexe com os neurotransmissores do cérebro, que controla a emoção, fome, desejo por bebida, por comida, dopamina, serotonina, há alguns pacientes que diminuem a libido. Mas, por outro lado, emagrecendo, melhora a testosterona. Em outros, aumenta a libido. Então, veja, quando a gente está falando para o público, você tem que ter seu médico para te acompanhar. Não pode tomar sem acompanhamento. Porque isso acontece, não acontece? Eu tenho mais risco, menos risco? É seu médico que vai determinar. E qual a dose que você vai tomar? Outra coisa, não pode parar de uma vez. O efeito sanfona vai acontecer se pensar que é mágica e parar de uma vez. Mulheres que têm problemas, por exemplo, de endometriose com risco de câncer, tem alguma coisa? Não tem estudo relacionando a endometriose, câncer de colo, câncer de vulva, não. Isso não. Não tem. Eu não vi nada sobre isso. Pelo contrário, essa medicação, ela está mostrando tanto benefício. Os nefrologistas, os cardiologistas, os neurologistas, se tiverem um paciente com pré-diabetes, obeso, primeiro remédio para ser dado é ele. Por quê? Porque vai melhorar o rim, o coração, o fígado. Assim, é uma coisa que nós nunca vimos na medicina de fato. E você sabe, pelo menos 3 a 4 medicações já estão engatilhadas para serem liberadas. Tem uma que está sendo estudada para ser usada uma vez por mês, não é mais uma vez por semana. Tem medicações, o estudo saiu semana passada, que com certeza estão emagrecendo mais que a cirurgia bariátrica. Então, por isso tem gente falando que a cirurgia bariátrica está perdendo mesmo o seu espaço e pode cair em relativo desuso. Ela tem seu valor, é o que mais emagrece ainda, inclusive pelo custo, porque esse é o problema. Nós vamos conseguir manter uma população ao redor do mundo usando uma medicação tão cara. A OMS acabou de lançar um guideline que diz que é no mínimo 6 meses. À medida que você vai subindo a dose, vai subindo o preço. Então você começa com 2,5, o certo é chegar a 15, que nem tem ainda no Brasil o de 15 miligramas. A turma está importando. Imagina quando eu chegar com 15, quantos R$1.000 meu paciente vai estar pagando por mês? Então é um desafio. É a lei da demanda, né? Oferta, procura, essa coisa toda. Vamos tomar um cafezinho enquanto a gente vai batendo. Aliás, não é cafezinho, não é qualquer café, é o café Cajubá. Tudo bem, obrigado. E aí na sua região você não tem o café Cajubá na venda, no armazém, no boteco ali da esquina. Você pega o seu celular, o seu computador, entra lá no cafecajubá.com.br, faça o seu pedido, entra no Mix ali do Cajubá, faz o seu pedido que logo chega aí para você. Delícia. Delícia. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. E faz bem, né, doutor? Nossa, o café é das bebidas
não nutritivas, porque de fato ele não tem caloria, mais estudadas e mais benefício está se comprovando nos últimos anos. Se não tomar em excesso, é muito bom para a saúde. Tá vendo? Eu falo. Agora, esse tipo de medicamento, doutor, tem que ter cuidado também. Porque muita gente fala, eu estou engordando sem necessidade. Eu vou tomar isso aqui por questão estética. Orley, eu falo, a medicina não é brincadeira. Eu vi essa semana um estudo de que nos Estados Unidos está tendo muito processo contra a indústria do Wegovy e do Ozempic, porque a pessoa emagreceu demais, perdeu o músculo, ficou esteticamente feia e até prejudicou o coração, porque o coração é um músculo. Mas por que, Orley? Provavelmente, será que precisava tomar? E outra, fez a suplementação de proteína, ela está muito bem documentada. Tem que dar leucina, tem que dar proteína 1,2 a 1,6 gramas quilo dia, tem que dar micronutrientes, vitaminas, ômega 3. A pessoa tem que saber se alimentar e suplementar. A turma está fazendo isso? Não está. E aí o que acontece? Eu tenho visto e dito isso para os pacientes. O grande estudo do Wegovy e do Ozempic, que era o anterior a ele, que era a semaglutida, ela mostrou aquilo que a gente vê em ciência. 30% super respondedores, emagreceram mais de 20%. Fantástico. Você emagrecer 10% do peso inicial já é uma vitória. A bariátrica emagrece em torno de 30% a 40%. O balão intragástrico, que hoje quase não se usa, apenas 12,5%. Então você imagina, os remédios anteriores custavam chegar a 10%, 15%. Então você emagrecer 20%, 25%, como esse agora, retratotida, que está chegando a mais de 30%, é uma coisa de... Agora, isso pode significar desnutrição, pode significar que passou da conta. É o ônus, né? É o ônus. E quem que vai saber dosar isso? O médico que está acompanhando o paciente. Porque se eu não tiver esse bom senso, eu vou perder saúde, eu vou perder cabelo, eu vou perder concentração, eu vou perder produtividade. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos entrando numa era nova da medicina. Isso eu não tenho dúvida, daqui 10 anos nós vamos estar falando, quando surgiram aquelas medicações. Mas tem prós e tem contras. A lipoproteína em relação aos problemas cardíacos, cardiovasculares. Então, essa lipoproteína, o que é? Eu gostaria que você explicasse. Eu estava comentando com alguns cardiologistas amigos nossos. Quando eu fiz a minha pós-graduação nessa área de nutrição clínica, eu fiz na Europa. A Europa está tão atualizada, tão em vanguarda em relação à América, nessa área de prevenção, saúde, menos remédio, que naquela época, 2004, eles falaram, gente, tem que dosar a lipoproteína azinha, porque o A é pequenininho, por isso que a gente fala lipoazinha, e tem que dosar a apolipoproteína B, mais importante no paciente de risco do que dosar o colesterol. Eu cheguei aqui em Uberlândia e falaram que eu era doido. Você vê, passaram-se o quê? 15 anos, 20 anos, o mundo todo chegou ao consenso, de fato, tem que dosar a lipoazinha. Por quê? Ela é um marcador de risco genético e 1/4 da população pode ter essa lipoazinha alta. E se tiver, Orley, a pessoa entra como um paciente de alto risco para infarto e derrame, mesmo que as outras... Essa lipoazinha é encontrada onde? Então, lipoproteínas são carreadores da gordura que forma a placa de gordura perigosa no coração, na carótida e no cérebro. Então, esse é um tipo de carreador que está aumentado por força genética. Então, tem famílias que têm essa tendência e que aí aumentaria muito o risco de infarto e derrame. Então, por isso, qual foi o guideline, a recomendação mundial e da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Como nós descobrimos que realmente os europeus estavam com razão, é para dosar todo mundo pelo menos uma vez na vida. Se deu muito alta, tem que conversar com seu médico, com seu cardiologista, fazer dieta, exercício físico, evitar fumar e tomar remédio para controlar o colesterol o resto da vida. Resumindo, é isso. Nós temos que... Porque o povo está ficando apavorado. Gente, não é para apavorar. Isso é
a medicina avançando. Por que a gente está vivendo muito? Porque nós temos recurso para entender a doença, preveni-la e tratar. Agora, existe uma medicação específica para baixar a lipoazinha? Está em estudo. Deve sair nos próximos anos. E deve ser injetável. Agora é tudo essas canetas. É uma tendência na medicina moderna. Subcutâneo, né? Subcutâneo. Que aí vai especificamente baixar a lipoazinha. Pois é, e o pessoal 60 a mais, doutor, 50 a mais, 60 a mais, nessa história toda dos Mounjaro da vida aí? Então, Nós deve ter um cuidado especial. E nós temos que falar, é acima de 70, 80 anos, porque a população se cuidando está vivendo 90, 100 anos com qualidade de vida. 60 anos, hoje está moleque. Né? Não, impressionante, né? Então, veja só, pode usar, não tem contraindicação, desde que, peraí, tem outra doença? Tem osteoporose? Osteoporose. O Mounjaro, o Ozempic, faz emagrecer muito. E faz cair a qualidade da saúde óssea. Vai ter que tomar muito cuidado com a vitamina D, com a suplementação de cálcio. Tá comendo queijo? Tá tomando leite? Tá comendo carne? Ah, eu sou vegetariano. Opa, pode ser, mas toma cuidado. Porque aí o risco de uma fratura por osteoporose que emagreceu muito e rápido. Então você vê que não é uma coisa que pode ser... No idoso, mais atenção ainda, mais cuidado. Esse paciente da melhor idade, a gente não fala idoso, ele está fazendo seu pilates, ele está fazendo a musculação leve, porque outra coisa importante, nesses pacientes que estiverem emagrecendo rápido, a recomendação é 2/3 de anaeróbio e 1/3 de aeróbio. Então essa turma que está fazendo corrida, trekking, ciclismo, isso aí seca a gordura, mas pode ser exageradamente emagrecedor junto com o Mounjaro. Então teria que diminuir e aumentar a musculação, entendeu? Então assim, é por isso que eu falo, o negócio tem que saber conduzir, porque senão pode dar problema. Tem, inclusive, casos, né, estou vendo aqui, de pancreatite, reações alérgicas graves e relatos até de óbitos associados a reações adversas. Então, eu vi 2 relatos de óbito aqui no Brasil, um no Nordeste e no Norte, que estava usando Mounjaro manipulado. Aí eu não sei o que foi a causa. Agora, tudo em medicina tem. Você imagina os milhões de pessoas que estão usando. Claro que um ou outro aparece efeito colateral. Eu já falei dos mais importantes, tireoide, pâncreas e digestão. Sim. Nós temos que ser honestos e citar a questão da cegueira, embora rara, há alguns relatos, porque eles estão achando que o emagrecimento rápido faz uma atrofia dos músculos que sustentam o olho e o nervo óptico. Então, vamos emagrecer com parcimônia. Uma pergunta boa de se responder, quanto que é esperado emagrecer com Mounjaro? 200 gramas a 900 gramas por semana, em média. Então, se você estiver emagrecendo meio quilo por semana, tá bom demais. Se estiver emagrecendo demais, vamos conversar com seu médico, porque pode estar sendo rápido, pode ter problema, que é o caso de algumas pessoas que tiveram cegueira, provavelmente por esse motivo. Então, uma coisa de qualquer forma, a orientação mais correta é procurar uma orientação médica, né? Antes de começar a injetar essa coisa. E naquele famoso estudo, Surmount, eu esqueci de comentar. 30% emagreceu muito, mas 30% emagreceu menos do esperado. Medicina é assim. E às vezes a pessoa, Orley, eu vi, e não foi pouco, pacientes tomando dose mais de uma vez
por dia. É uma vez por semana, a turma estava tomando todo dia. Quer dizer, tudo errado. Aí é o perigo da coisa complicar. Busca de milagre. Né? E nós que atendemos as UTIs dos hospitais Mater Dei, nós já vimos pacientes complicando indo para UTI. Gente, isso não é brincadeira. O médico não fala para assustar. O médico fala porque a gente quer que a coisa dê certo e não se complique. Aí, vou te dizer, se tomar a dose errada, tomar a dose exagerada, misturar com álcool, você pode ir a óbito. E tem os alertas também, né, os efeitos colaterais, que são sinais de alarme, né? Que é a dor abdominal intensa, icterícia, alterações visuais, que o senhor já disse, depressão ou ideação suicida até. A ideação suicida foi publicada agora no JAMA, né, que é o jornal da revista norte-americana de medicina, não se confirmou. Alteração psiquiátrica, ideação suicida, depressão, não se confirmou. Mas tudo em medicina é olhar o doente, como que ele está como pessoa, a vida pessoal afetiva dele, porque às vezes está vindo de um processo, Orley. Olha só, eu vou entrar na área da psicanálise, mas a gente tem que falar. Muitas vezes, emagrecer tem um efeito transcendente, não imanente. Eu tive casos que a mulher emagreceu. Ela melhorou sua autoestima. O marido largou. Como explicar? Porque obesa, ele a oprimia. Obesa, ele a controlava. A mulher emagreceu, se empoderou, ele não deu conta. Olha para você ver o nível que é a capacidade neurótica do ser humano. Então, nós temos que entender que a gente não é só corpo, a gente não é só vaidade, a gente também é alma, a gente é sentimento. Então, esse emagrecimento tem que se dar no contexto da família. O que seu cônjuge pensa disso? Não é verdade? E tem que ter uma conversa também, né, ali em casa, né? Falar, bicho, eu tô me sentindo gordo, gorda. Vamos partir para esse tal de Mounjaro, como é que é, tal, o que você acha, tudo. Então, de repente, entra os dois. Né? E ver a questão do orçamento, porque não adianta o paciente, doutor, eu consegui um mês. Não adianta, é melhor não usar. Por quê? Vamos terminar falando do tem tal que do... entrar na tabela de custo. Vamos falar daquilo que é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer tratamento, o efeito sanfona. Então, já tem estudos grandes dos pacientes reganhando peso. Então, tem estratégias para não reganhar. Não parar de uma vez. Tem um estudo que saiu recentemente, ir desmamando, usando a cada 15 dias. E assim, o paciente está se cuidando, ele melhorou o afeto, ele melhorou a sua relação emocional com a comida, ele viciou, entre aspas, na ginástica, aí ele pode ir diminuindo. Do contrário, não está na hora. Porque se ele parar, ele vai engordar tudo de novo, mais um pouco. Tragédia. Efeito sanfona. Turma, presta atenção nisso, viu? O negócio não é brincadeira, não. Doutor, o que mais que nós podemos falar sobre o tal do Mounjaro e essas canetas emagrecedoras? Então, vamos falar do futuro, né? Como eu citei rapidamente, a indústria farmacêutica, ela está numa guerra às grandes multinacionais. Tem pelo menos mais 3, 4 moléculas sendo estudadas, né? A cagrilintida, esse outro que acabou de ser publicado o estudo agora em 2005, deixa eu pegar o nome aqui, que é um nome complicado. Esse é impressionante, porque o Mounjaro, ele é duplo agonista. A retratutida que está engatilhada para sair é triplo, mas esse que foi vai ser liberado provavelmente daqui 2 anos, ele é quíntuplo agonista. O nome é feio, é lanifibranor. O que vai ser isso? Bem, Orley, uma medicação que não está liberada não quer dizer que o será, porque às vezes dá tanta complicação e que aí os órgãos reguladores não deixam. Mas um quíntuplo agonista provavelmente vai emagrecer bem. Isso quer dizer que ele faz o efeito 5 vezes maior que o... É como se ele agisse 5 vezes mais, mas mimetizando, imitando 5 hormônios do intestino, porque existem vários. O estômago libera, o pâncreas, o intestino, que tira a fome. Doutor Cláudio Barbosa, que prazer tê-lo aqui. Sempre uma alegria estar com você e seus ouvintes. Relembrando que o Dr. Cláudio Barbosa é nutrólogo, acupunturista, especialista em nutrologia, mestre em ciências da saúde. Nós já falamos isso aqui, mas esquecemos de dizer que ele trabalha na rede Mater Dei Santa Clara.
E Santa Genoveva. E Santa Genoveva. Com muita honra. Muito bom. É uma baita de uma rede hospitalar. Com certeza. Estamos lá para ajudar todo mundo. Isso. Muito obrigado, doutor Cláudio. Eu que agradeço. Tá. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.